Mais uma vez, muito bom dia a todos quantos nos estão a acompanhar nesta manhã. É bom saber de onde é que tu vens, onde é que tu nos estás a seguir. Por isso, se quiseres aí nos comentários, escreve aí onde é que tu estás. Podes comentar o que tu quiseres ao longo desta transmissão, escrever aí o que tu quiseres, podes pedir oração, etc. Podes partilhar, né? Podes partilhar este direto onde tu quiseres, está aberto, em sinal aberto aqui na nossa página. E é muito bom, né? É muito bom, tivemos já aqui um tempo glorioso, né? Glorioso de adoração. Fui muito abençoado, né? Foi muito abençoado, foi mesmo um bom tempo. A presença de Deus foi notória, né? Eu creio que a presença de Deus não foi só notória aqui, né? Foi notória também, eu creio, onde quer que tu estejas neste momento, lá na tua casa, mesmo aí, se calhar muitos ainda estão a seguir-nos com os seus pijamas ou roupões, vestidos, não é? Ainda com os olhos com algumas remelas, mas é bom saber que estás aí, é bom saber que estás a adorar Jesus conosco, é bom saber que tens fome e sede de Deus, não é? E se tu tens fome e sede de Deus, diz amém aí em casa, amém. E vocês aqui também podem dizer amém. Aleluia. Temos aqui uma pequenina, mas fantástica equipa, né? Que eu louvo Deus por eles. Têm vindo aqui semana após semana. Eu acho que eles também vêm, né? Porque estão fartos de estar em casa, né? Não, estou a brincar. São uma gente fantástica. Vocês, né? Só veem alguns, mas temos aqui uma pequenina equipa. Somos poucos. Mas está a ser uma bênção, né? Está a ser uma bênção. E temos sido muito abençoados ao longo destas semanas, né? Nesta nova experiência, né? Pelo menos para nós, uma nova experiência de chegarmos à tua casa desta forma, né? Penso que a igreja no mundo inteiro está a redefinir-se em muitos aspectos, né? Está a redescobrir-se, né? Se calhar para muitos estamos finalmente a descobrir que a igreja é muito mais do que quatro paredes, né? Muito mais do que quatro paredes. Pastores no mundo inteiro estão a aprender, se calhar, ou a reaprender a exercer o seu ministério pastoral, a cuidar de uma forma diferente, né? Das suas ovelhas que Jesus colocou ao seu cuidado, né? Muitas vezes nós, em muitos lugares, né, só tínhamos o culto, né, domingo ou talvez alguma reunião na semana e falava-se um bocadinho, se calhar, só nessas alturas. E agora, né, temos essa necessidade maior de contactar, de cuidar, de saber, de amparar. Isso é muito bom, né? É muito bom. E quando as coisas regressarem ao normal, e digo entre aspas porque acho que as coisas nunca mais vão regressar ao normal como estavam antes. Acho que as coisas vão regressar a um novo normal, e acho que todas essas ferramentas que estão a ser desenvolvidas nesta altura, toda esta nova atitude que está a ser desenvolvida nesta altura vai ser fantástica, né? Porque se vai associar àquilo que nós já tínhamos de bom, né? A questão presencial, a questão de sermos família, de estarmos juntos, de servirmos Deus juntos, sermos igreja a vários níveis do ponto de vista presencial, que isso é muito importante, como nós sabemos, muito importante. Mas a igreja vai muito para além das quatro paredes. Ser igreja vai muito para além do edifício, né? Então isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Então nós vamos... eu gostaria hoje de conversar um bocadinho convosco, continuar a conversar um bocadinho convosco acerca desta
proteção sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Mais do que nunca este é um tema que está em cima da mesa, que está na ordem do dia, e nós temos vindo, entre outras temáticas ao longo desta série, temos vindo também a analisar talvez o texto bíblico mais conhecido acerca do tema da proteção, e que é o Salmo 91, né? O Salmo 91, e eu peço para tu abrires a tua Bíblia ou aí no teu telemóvel, tablets, etc. Abrires aí no Salmo 91 e nós vamos lê-lo hoje. Não são assim tantos versículos como isso, só são 16 versículos. Nós hoje vamos nos focar em 3 ou 4 versículos, mas vamos começar por ler este Salmo para termos uma noção completa, né, de todo o texto. E vamos então seguir aqui na nossa Bíblia. Salmo 91, a partir do versículo 1 então até o versículo 16, e diz a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Lê também aí em voz alta em tua casa e na tua Bíblia, ou segue aqui se não tiveres a Bíblia à mão, mas vamos ler em voz alta. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dá ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, aleluia. Vamos focar-nos nesta mensagem de hoje, aqui em 4 versículos, a partir do versículo 7 até ao 10. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Isto fala-nos de uma proteção claramente perfeita. O maligno e as suas armas podem tentar vir contra ti. Mas tudo isso, de acordo com o que estamos aqui a ler, tudo isso se deterá se tomares autoridade com base na palavra de Deus. Eu estava de partilhar convosco um testemunho que li. Isto passou-se na Segunda Guerra Mundial, em que isto é uma história verídica, uma mulher idosa vivia numa determinada vila, já não me recordo, não sei em que país era, e devido a um bombardeamento que estava previsto acontecer naquela zona, toda a vila foi mandada evacuar.
E no entanto a mulher, já muito idosa, orou a Deus e disse: Senhor, eu já sou muito idosa, eu já estou velha, eu já não consigo agora sair daqui em condições. Eu sei que Tu és o Deus que não dorme, não te esqueneja. Cuida de mim, Senhor. E aconteça o que acontecer, minha fé, minha confiança está posta em Ti. E a mulher foi dormir, confiando em Deus. Efetivamente, naquela noite, rezam as crónicas que aquela região e, em particular, aquela vila foram também bombardeados. E de manhã, quando a mulher se levantou, saiu da porta de sua casa e viu que a sua casa era a única que estava em pé na sua vila. A sua casa ficou em pé, enquanto tudo o resto estava em ruínas. Eu não sei quanto a ti, mas eu creio que vale a pena confiar em Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É isto que diz a palavra de Deus. Se tu dizes: mas eu não creio nisso. Muito bem, tu vais receber aquilo que tu crês. Há um princípio bíblico que Jesus ensinou, que aquilo que nós cremos no coração e falamos com a boca, é isso que nós recebemos. Agora, eu quero te desafiar neste dia a tu tomares a decisão de confiar em Deus. Não importa quantos estão a ficar doentes à tua volta. Não importa as necessidades que existam aqui ou acolá. Não importa a depressão que existe à tua volta, a ansiedade que existe à tua volta, o medo que existe à tua volta, o pânico que existe por todos os lados. Tu não tens que ficar assim. Isto não é uma decisão aleatória de Deus, em que Deus acorda de manhã e, dependendo do seu estado de disposição, Ele vai decidir quem é que abençoa, quem é que não abençoa, quem é que protege, quem é que não protege, quem cura, quem não cura. Nada disso. Em primeiro lugar, Deus não acorda. Deus não acorda porque Ele não dorme. E em segundo lugar, e hoje nós vamos ver isso muito bem, a intervenção de Deus na tua vida depende muito de ti. Depende muito de ti. O problema não está no emissor. Muitas vezes o problema principal nem sequer está nas interferências, está no receptor. Então nós vemos aqui que Deus, Ele jamais planeou que tu caísses, que tu ficasses em pânico, em medo, em depressão. Ele jamais planeou que tu fosses derrotado. Ele jamais planeou que Satanás passasse por cima de ti como um bulldozer. Tu nasceste para vencer. O facto de tu estares aí a ouvir-me neste dia, nesta manhã em particular, já é sinal que tu és um vencedor. Há muitos anos atrás, cerca de 9 meses antes de tu nasceres, houve uma corrida com milhões de competidores, milhões de atletas que estavam à partida e que queriam vencer. Acho que tu sabes o que é que eu estou a falar. E sabes uma coisa? Apenas um deles venceu. Exceto no caso de gêmeos, não é? Não é? Temos aqui um papá de gêmeos que chegaram a execo. Cortaram a meta de mão dada, os dois. Não é? Mas na maior parte dos casos, apenas um venceu. E esse um foste tu. Deus criou-te com um selo,
com a marca da vitória. Jesus morreu para que tu vencesses. Ele morreu para que tu vivesses uma vida com abundância. Ele chegou ao ponto de te chamar mais do que vencedor. Tu não és apenas um vencedor, tu és um mais que vencedor. Por quê? Porque alguém já venceu e pagou o preço por ti. Tu agora não tens que pagar esse preço. Tu apenas ficas agora com a recompensa, com o prémio que alguém venceu, que alguém conquistou na cruz do Calvário. Vencendo a morte, ressuscitando, estando à direita do Pai. E diz a palavra de Deus que tu foste ressuscitado com Ele e reinas em vida por um só, Jesus Cristo. Este é o plano de Deus para ti. Um cristão nascido de novo, crente em Jesus Cristo, um discípulo de Jesus, derrotado, doente, miserável, deprimido, em pânico, etc., é contra a natura. Essa não é a vontade, não é o plano de Deus de forma alguma. Vê o que diz, por exemplo, em Efésios capítulo 6. Efésios 6, a partir do versículo 10. Efésios 6, 10, até a primeira parte do versículo 14. Efésios 6, 10 até a parte A, vamos chamar assim, do versículo 14. Diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, vê agora com muita atenção aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz aos Efésios: tomai a armadura. Quem é que tem que tomar a armadura? Nós. Quem é a responsabilidade de tomar a armadura? Nossa. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Mas este resistir não é um resistir em medo, não é um resistir encolhido. O mesmo verbo, por exemplo, é usado por Tiago no capítulo 4, em que no versículo 7 ele diz: resistir, estando sujeitos a Deus, resisti ao inimigo, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E o termo no original fala de um fugir em terror. Satanás não vai fugir em terror de alguém que está com medo. Se tu ficas com medo, se tu esperas sempre o pior, se tu és daquelas pessoas que está sempre preocupada, sempre à espera que o pior aconteça, se tu és daqueles que a garrafa está sempre meio vazia, se tu és daqueles que não importa a probabilidade de acontecer algo errado, nem que seja 1%, tu focas-te naquele 1%. Satanás não vai fugir de ti. Eu gosto muito de dar esta ilustração que sabes que é um pincher, né? Aqueles cãezinhos pequenininhos, né? Aquilo é tão pequenino, aquilo, se tu metesses aquilo numa baguete, né? Com mostarda, é o chamado cachorro quente. Não, estou a brincar, só ver se ganhamos apetite para o almoço. Não é? Tu tens um cachorrinho daqueles e ele vem atrás de ti. Por exemplo, imagina que estás na paragem do autocarro, lá na estação do metro, e aparece um cachorrinho desses, pequenininho,
a tentar te morder os calcanhares. Claro que ele só pode morder os calcanhares porque não chega mais alto, não é? Se tu te encolhes e ficas ali a roer as unhas, encolhido, o que é que vai acontecer? Ele vai apertar os maxilares. Ele vai te morder. Não é? Agora, se tu olhas para aquele bichinho que tem o potencial de te magoar, mas só tem essa capacidade se tu lhe autorizares, se tu lhe bateres o pé, se tu lhe deres 2 berros com autoridade, o que é que vai acontecer ao bichinho? Ele foge, desaparece. Assim é o inimigo. O inimigo trabalha com medo. Medo é a linguagem de Satanás. É a sua principal estratégia. Ele usa a dúvida para questionar tudo aquilo que Deus te diz, tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Sempre foi assim, desde o Éden até a tentação de Jesus no deserto, etc. Ele sempre tenta questionar. Será que foi mesmo assim? Será que Deus disse? Será que tu és? Ele sempre tenta questionar aquilo que Deus falou. Ele sempre tenta questionar aquilo que Deus fez de ti. E se tu te deixas enganar por esse medo, por esses pensamentos que te paralisam, que te fazem pensar que o pior vai acontecer, ele vai te derrotar. Agora, se tu fizeres o que Paulo aqui ensina aos Efésios, se tu fizeres o que Tiago fala no capítulo 4, se tu fizeres o que Pedro ensina na sua carta, diz que Satanás anda em derredor, diz que ele brama, que ruge como um leão. Ele não é um leão, ele é o tal pincher, não é? Mas se tu projetares assim uma luzinha atrás do pincher, projetares na parede, tipo sombra, de repente o pincher parece um Tyrannosaurus Rex. E tu de repente olhas para a sombra, olhas para a dúvida, olhas para os pensamentos de preocupação, de incredulidade que o inimigo tenta bombardear na tua mente. E ficas preocupado. E repara que a preocupação são 2 palavras: pré-ocupação. Ou seja, ficas lá ocupado antes do tempo. Ainda o problema não aconteceu, e se calhar nem vai acontecer, mas tu já estás paralisado pelo medo, pela ansiedade, pelo pânico. Repara nessa parte, na primeira parte do versículo 14. Havendo feito tudo para ficar firmes, ficai, pois, estai, pois, firmes. Já fizeste tudo para ficar firme, então permanece firme. Porque o problema muitas vezes não é chegar lá, é ficar lá. Uma grande diferença entre alguém bem-sucedido, mesmo do ponto de vista espiritual, e alguém que é um derrotado habitual do ponto de vista espiritual, a grande diferença entre um derrotado e um vencedor é que o vencedor faz habitualmente aquilo que o derrotado apenas faz esporadicamente. Não é só ficar firme 10 segundos, 1 hora, 1 dia. É permanecer firme. É ter um estilo de vida em que tu estás firme, em que tu resistes. Esse torna-se o teu ADN. Tu não és um incrédulo. Tu não és chamado por Deus para ser um deprimido que de vez em quando está bem disposto. Tu não és chamado por Deus para ser uma pessoa derrotada que de vez em quando tem um acesso de sabedoria e decide durante
um bocadinho confiar em Deus, decide durante um bocadinho falar as coisas certas. Não, é ao contrário. Tu és aquele que por natureza és um vencedor, és um resistente, és um soldado de guerra de Deus. És tropa de elite de Deus. De vez em quando o inimigo pode tentar sacudir e tu podes, né, ficar ali 2 segundos com um pensamento estranho, mas de repente, não, tu acordas logo, não, daqui para fora. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Repare que ele não diz ele fugirá de Deus, diz ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Sujeita-te a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de ti. E ele fugirá de ti porque tu estás sujeito a Deus e à sua palavra. Só pode exercer aquela autoridade aquele que está sob autoridade. Permanece então revestido da justiça de Deus e com a palavra de Deus no teu coração, com a palavra de Deus nos teus pensamentos, com a palavra de Deus na tua boca, conhecendo e declarando os teus direitos de aliança. Tu tens uma aliança com Deus. Deus estabeleceu contigo um concerto selado pelo sangue do Cordeiro. E Deus não gosta nada de desperdiçar os seus recursos. Uma das maiores tristezas que Deus pode ter é quando Ele vê os seus filhos não confiando nele. A pior tristeza que Deus pode ter é quando Ele vê um filho seu que duvida dele, que prefere olhar para as circunstâncias, que se move em função das circunstâncias, em vez de se mover em função daquilo que diz na palavra de Deus. Fala. É importante as tuas palavras. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ensinou-nos acerca do espírito de fé. Crendo no coração, falando com a boca. Jesus já tinha ensinado sobre isso. Se tu não duvidares em teu coração, mas creres e disseres este monte, umas vezes os discípulos estavam-lhe quase que a pedir a Jesus para ele ensinar a orar, para pedir mais fé. Jesus não respondeu a essa oração e continua a não responder hoje. A fé não vem por oração, vem pela palavra de Deus. Vem por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vem pelo conhecimento da revelação das Escrituras. E ele disse, se tu tiveres fé como um grão de mostarda, dirás este monte. Aquele que tem fé, fala ao monte. O teu problema é que tu, em vez de falares ao monte, falas do monte. Eu vou repetir que alguns ainda não acordaram bem hoje. Vou dizer outra vez. Repara que Jesus lá em Marcos 11:23 diz, em verdade vos digo, se tu disseres este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidares em teu coração, mas creres que se fará aquilo que diz, tudo o que tu disseste será feito. Repara que Jesus quer, ao falar com os discípulos, há pouco como eu citei, quando eles pediram mais fé, quer agora, depois Jesus, ao ensinar sobre fé em Marcos 11, ele diz, se tu disseres a este monte, é essa dificuldade, é esse problema, é essa prova, é esse teste, é essa dificuldade, fala ao monte, não fales do monte. Quanto mais tu falas do monte, mais ele aumenta. É por isso que a palavra de Deus diz, engrandecei o Senhor. O que é quer dizer engrandecer? A palavra engrandecer literalmente significa tornar maior. Espera aí, como é que tu podes tornar Deus maior? Nada nem ninguém pode tornar Deus maior do que Ele é.
Ele é o Altíssimo. Não há ninguém maior do que Ele. Então como é que tu podes engrandecer Deus? Como é que tu podes tornar Deus maior? Sim, tu podes tornar Deus maior para ti. Porque em termos absolutos Deus não pode se tornar maior, mas em termos relativos o tamanho de Deus varia de pessoa para pessoa. O tamanho de Deus na vida de cada um é diferente. Depende da prioridade que tu dás a Deus na tua vida. Depende da atitude com que tu vês Deus na tua vida. Depende da expectativa com que tu esperas que Deus se mova na tua vida. Por isso é possível tu engrandeceres Deus. Se eu tiver um texto com uma letra muito pequenininha à minha frente, e eu pego nos óculos ou pego numa lupa para ver melhor aquelas letras, eu passo a ler com aquela lupa, com aqueles óculos, eu passo a ler aquelas letras. Mas será que as letras aumentaram? Não, elas permanecem na página com o mesmo tamanho, mas tornam-se maiores para mim, dependendo da lente que eu estou a usar. Qual é a lente que tu estás a usar na tua vida em relação a Deus? Qual é a lente que tu estás a usar na vida em relação às tuas circunstâncias? Que óculos é que tu trazes colocados à frente dos teus olhos? Paulo ensinou-nos a olhar para a palavra de Deus como um espelho que reflete a glória de Deus. O que é que tu estás a ver? Será que tu estás a contemplar a palavra ou estás a contemplar outra coisa? Será que quando uma circunstância se levanta contra ti, quando um problema surge, para onde é que tu olhas? Porque aquilo para o qual tu olhas e aquilo no qual tu te focas vai aumentar de tamanho. Aleluia. Amém? Diz amém, diz qualquer coisa. Fala. Li um testemunho de que há uns anos estava a haver uma conferência na zona leste dos Estados Unidos. E de repente, durante um dos dias da conferência, nós sabemos que muitas zonas dos Estados Unidos são muito acossadas por tornados temporais, etc., furacões. E, tanto quanto eu sei, um furacão é maior, provoca muitas vezes grandes estragos numa grande superfície, uma grande área, um grande território, mas é mais lento. Um tornado é mais pequeno, mas move-se mais depressa e os ventos são mais fortes por onde ele passa. E existem várias zonas do globo, nomeadamente nos Estados Unidos, certas zonas dos Estados Unidos onde acontece muitos desses tornados. Até há pessoas que o seu hobby é irem à procura de tornados e filmar, né, aquele redemoinho que se forma e, né, são caçadores de tornados. Há gente mesmo transtornada. E então estavam nessa conferência e às tantas há uma informação que um tornado se está a aproximar. E de repente toda a gente aflita começa a pegar nas suas coisas para se prepararem para sair dali para fora. E às tantas chega alguém ao sistema de som da conferência, fala ao microfone e diz: eu te digo, tornado, cessa imediatamente e desvia a tua rota, por aqui não passas, no nome de Jesus. Muitas pessoas começaram-se a rir. Começaram-se a rir.
Pá, isso não funciona assim, pá. E sabes uma coisa? Funcionou mesmo. Porque horas mais tarde houve um relatório da polícia que estava numa zona, numa serra, lá perto dessa povoação, onde o tornado supostamente ia passar, e que estavam a observar o tornado ao longe, e o tornado vinha naquela direção, e de repente, quando aquela voz falou com autoridade, o tornado mudou de direção e foi noutro sentido. Tu dizes assim, mas será que eu posso fazer isso? Depende daquilo que tu crês. Eu disse que depende daquilo que tu crês. Jesus um dia entrou com os discípulos no barco e disse, vamos para a outra margem, e no meio daquela travessia surgiu uma tempestade. E eles ficaram em pânico. E foram acordar à pressa Jesus. Vê o que é que Jesus estava a fazer no meio da tempestade. Estava a dormir no barco. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente, descansará. Quando tu sabes quem és, quando tu sabes a quem pertences, quando tu sabes quem é o teu Deus, então tu podes descansar à sombra do Altíssimo. E Jesus levantou-se, repreendeu os ventos e disse, homens de pouca fé, até quando eu tenho que vos aturar? Ou seja, na prática, o que é que ele estava a dizer? Vocês podiam ter feito isto, mas vocês deveriam ter feito isto. Vocês tinham autoridade para fazer isto. Eu deleguei-vos a autoridade. Em Lucas 10:19 ele diz, eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eles tinham autoridade para fazer isso. Algumas pessoas, mesmo muitas vezes os chamados crentes, não seguem o conselho de Deus e por isso não recebem a bênção de Deus. Deus nunca força as suas promessas sobre ninguém. Nós precisamos pegar nas promessas de Deus e torná-las nossas. Nós precisamos de agir e proteger as nossas vidas através dessas promessas, crendo nelas com o nosso coração e declarando-as com a nossa boca. Lembra-te que falamos na semana passada acerca do escudo e broquel. Tu tens que saber usar esse escudo e broquel. Eles referem-se à palavra de Deus. Seja de uma forma geral, esse escudo maior, mas também de uma forma específica, o tal broquel, o escudo menor, que tu usas especificamente em ataques cirúrgicos de Satanás contra ti. Os crentes que não usarem a palavra de Deus, eles irão descobrir o sabor amargo de ver Satanás atropelá-los como um bulldozer por completo. Muita gente pensa que as coisas vêm do céu aos trambolhões. Não vêm do céu aos trambolhões. No versículo 8 diz, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. É interessante, há uma versão que eu gosto muito, que é a Bíblia Amplificada, e ela diz, neste versículo 8, serás apenas um espectador, totalmente inacessível, na segurança do lugar secreto do Altíssimo, um espectador. E apenas contemplarás como testemunha a recompensa dos ímpios. Tu verás a recompensa do ímpio, mas não é suposto ela tocar-te. Ela não te tocará, pois tu não receberás a recompensa do ímpio. Tu não foste chamado para receber a recompensa do ímpio, tu foste chamado para receber a recompensa do justo. Tu és um justo, justificado em Cristo Jesus. Não, eu sou um pecador, salvo pela graça. Meu querido, vamos aprender alguma coisa hoje. Não há pecadores salvos. Eu vou repetir que alguns não ouviram. Não há pecadores salvos. Ou és salvo ou és pecador.
Porque Santos e Pecadores é uma banda de rock. E é o único sítio onde há santos e pecadores ao mesmo tempo. Ninguém pode ser santo, salvo e pecador ao mesmo tempo. A palavra de Deus diz que Deus nos amou quando nós éramos pecadores. Calma aí. Antes de tu me chamares de herege, eu não estou a dizer que nós não pecamos. Toda a gente peca. Mas uma coisa é aquele que peca, outra coisa é um pecador. É bom acordares, beberes aí mais um bocado do teu café ou do teu chá preto com cafeína para acordares um bocadinho. Uma coisa é aquele que peca, outra coisa é um pecador. Não percebeste? Eu vou explicar. Um cão é um animal mamífero, mas nem todos os animais mamíferos são cães. Hello? Sim ou não? Um pecador peca, mas nem todo aquele que peca é pecador. Quando Paulo escreve, por exemplo, as cartas às igrejas, ele não diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos pecadores que estão em Roma, aos pecadores que estão em Corinto, aos pecadores que estão em Éfeso. Não, ele diz aos santos. Aos santos. Quando a palavra fala de pecado, de pecador, está a falar de natureza. Está a falar de natureza. Tu não és um pecador, ou alguém que me está a ouvir não é um pecador porque peca. Ele peca porque é um pecador. É aquilo que tu és que te faz agir como tu ages. Não é a tua ação que te faz ser, é o teu ser que te faz agir. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos pecadores. É isso que lá diz? Não. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou tu és um justo, justificado, lavado, remido, comprado pelo sangue do Cordeiro, ou tu és um pecador. Se tu és um pecador, arrepende agora e nasce de novo. Porque se tu morres agora, eu quero te dizer que no céu não há pecadores. Eu vou repetir, no céu não há pecadores. Quando um cristão nascido de novo peca, peca contra a natura. Essa não é a sua natureza. Quando a palavra de Deus fala pecador, está a falar da natureza. Se não fosse assim, não estaria escrito que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Se éramos e estamos em Cristo, deixamos de o ser. Não temos essa natureza. Um pecador peca porque é a sua natureza. Quando um cristão nascido de novo peca, peca contra a sua natureza, porque a natureza de Deus agora está em si. O profeta Ezequiel profetizou no capítulo 36, versículos 25 a 27, ele disse que Deus iria transformar a nossa natureza, iria remover esse coração de pedra, iria nos dar um coração de carne e depois então iria colocar dentro de nós o seu Espírito. O Espírito de Deus só vem para um coração transformado, renovado, nascido de novo. O Espírito de Deus não entra dentro de um pecador. Depois, mas eu sempre ouvi assim. Olha, se sempre ouviste, também durante muitos anos dizia-se que era o Sol que andava à volta da Terra. E houve gente que morreu por dizer o contrário. Fala aquilo que a palavra de Deus diz sobre ti. Fala aquilo que a palavra de Deus diz sobre ti. Fala aquilo que a palavra de Deus diz sobre ti. Tu verás apenas a recompensa do ímpio, porque tu não és um ímpio. Tu receberás a recompensa do justo. E a recompensa do justo tem a ver com aquilo que ele crê e com aquilo que ele declara. E depois diz nos versículos 9 e 10: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação.
Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Tens de ter atenção quando lês o Salmo 91, que há partes que é o salmista a falar de si próprio, outras partes é o salmista a falar de Deus, e outras partes é Deus a falar do salmista. Estes dois versículos 9 e 10, numa tradução que eu gosto, que se chama o livro, diz assim: porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, por isso nenhum mal te acontecerá, nenhuma praga atingirá a tua tenda. Repara, quando a palavra de Deus diz aqui o Altíssimo é a tua habitação, não é o salmista a falar para Deus aqui, é Deus a falar para o homem. Porque tu, por outras palavras, porque tu fizeste do Senhor o teu refúgio, porque tu fizeste do Altíssimo a tua habitação, então nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Esta promessa é apenas para aqueles que têm feito do Senhor a sua habitação. Aqueles que colocam Deus em primeiro lugar. Nós não temos direito algum de reivindicar as promessas de Deus se nós não fazemos aquilo que a palavra de Deus diz. Repara que antes de resistir ao diabo e ele fugirá de vós, lá em Tiago 4,7 diz lá: sujeitai-vos a Deus. Apenas quando tu estás sujeito a Deus e aos teus princípios, poderás então resistir ao diabo e ele fugirá de ti. Tu então estarás seguro no lugar da habitação espiritual. Estarás seguro na tua alma, seguro no teu corpo, na tua saúde, na tua vida material, financeira, na tua família, etc. Quando pões a palavra de Deus em prática. Se Jesus é verdadeiramente o teu Salvador e Senhor, então tu estás nele e ele está em ti. É interessante que a palavra de Deus diz, e vamos partir para a conclusão, no capítulo 14 de João, versículo 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se tu achas que és um cristão, mas a palavra de Deus não está no centro da tua vida, se tu achas que és um cristão e frequentas uma igreja onde a palavra de Deus não é ensinada conforme está escrito, então estás a perder tempo, meu querido. Aquele que me ama guarda a minha palavra. Para tu guardares a palavra de Deus, tens que ser ensinado a palavra de Deus, não religião, não um livro de regras, nem de rezas, nem de normas, mas tens que ser ensinado a palavra de Deus. Quando tu vais à tua igreja, quantas pessoas estão com a Bíblia na mão? Quantas pessoas seguem o ensino da palavra de Deus? O que é ensinado do púlpito da tua igreja? Do altar da tua igreja? O que é que sai de lá? À medida que a palavra de Deus habita em ti abundantemente, então Satanás não será capaz de tocar. Vamos ver aqui rapidamente alguns versículos. E toma nota, por favor, não temos agora muito tempo para explanar sobre eles. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3, 16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então é desejo que a palavra de Deus habita em ti abundantemente. Porquê? Vê o que é que diz em Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para o que enviei.
A sua palavra não volta para trás vazia. Repara que não são as nossas intenções, os nossos desejos, etc. Aquilo que nós achamos que seria interessante. A sua palavra. A sua palavra. Se assim for, se tu estiver cheio da palavra de Deus, no teu coração, nos teus pensamentos, na tua boca, o maligno não te toca. Vê o que é que diz em 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Repare aquilo que nós falávamos há bocado. Aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de novo, o seu ADN é não pecar. Mas o que é gerado de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno, repara o que diz ali, não lhe toca. O maligno não lhe toca. Porquê? E vê o que é que diz 1 de João, ainda aqui, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Acho que não era aqui que eu queria, mas não faz mal agora. Nuno, põe o versículo 14, vai ser o versículo 14. Isso mesmo, era o 14. Faltava-me aqui um 1. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Repara que tanto há bocado nós lemos, como aqui fala na palavra conhecer. A palavra conhecer é muito importante na Bíblia. Fala de intimidade. Intimidade aqui fala de intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Tu já venceste o maligno, porquê? Porque a palavra de Deus está em ti. Porque tu tens intimidade com Deus, tens um relacionamento com Deus. Tu és forte em Deus. A palavra de Deus está em ti. Isto para dizer o quê? Para tu começares a perceber que a operação destas coisas depende muito de cada um de nós. Depende muito de cada um de nós. Não basta acreditar que estas coisas são verdade. Tu tens que usar eficazmente este escudo, este broquel. Fala e age sobre a palavra. Eu repito, fala e age sobre a palavra. Depois podes tomar nota aí e lês com mais calma mais tarde esta história fantástica em Lucas capítulo 5, versículos 1 a 6, quando Jesus foi pregar numa praia, usou um dos barcos e no final disse lá ao Pedro, que era o dono do barco onde Jesus tinha estado, vai, faz-te ao mar alto e lança as redes. E o Pedro disse, Senhor, nós pescamos toda a noite, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aqui tem uma coisa interessante, não temos tempo agora para discutir isso. Jesus mandou lançar as redes. E ele disse, sobre a tua palavra lançarei a rede. Singular. E Jesus tinha dito, vai ao afasta amarelo e lança as redes. Plural. É por isso que depois aquilo encheu-se tanto que ele quase ia a pique e teve que chamar outro barco. Porque Jesus já tinha desde o início planeado que era para os 2 barcos, cada barco com a sua rede, e que fossem então as redes lançadas. E por isso ele teve que depois chamar o outro barco. Mas aquilo que eu quero chamar a tua atenção aqui agora, Pedro, apesar de toda a sua experiência e apesar da circunstância negativa, ele disse, sobre a tua palavra eu irei, Senhor. Se calhar muita coisa que está acontecendo neste momento é negativo, está a te incomodar. E tu dizes, Senhor, eu não entendo, eu não percebo. Mas se tu tens isto para mim, se tens estas promessas para mim, sobre a tua palavra, eu vou crer. Eu vou pensar, eu vou meditar nisso, eu vou falar isso com a minha boca.
Repara que diz: nenhuma praga chegará à tua tenda. No versículo 10, para concluir, refere-se à tua casa, ao teu lar, à tua família. Declara isto sobre a tua família, sobre a tua casa. E crê nas promessas de Deus. Em 2 Coríntios 1:20 diz assim, 2 Coríntios 1:20: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. As promessas de Deus são sim e amém. Agora presta muita atenção. Nós vamos concluir com este pensamento final. Sei que tu queres já ir almoçar, tem calma. Põe o fogão no mínimo, baixa a temperatura do forno. Eu quero chamar aqui a tua atenção para esta expressãozinha aqui. Por nós. As promessas, tantas quantas promessas há de Deus, são sim e amém, para a sua glória, por nós. E aparentemente parece que Deus está a dizer sim, que estas promessas são em favor de nós. Este por significa em favor de. Não é bem assim. Eu fui consultar no original, na língua grega em que foi escrita a maior parte do Novo Testamento, no original, uma palavra que deve-se ler qualquer coisa, aquela palavra por, lê-se qualquer coisa como dia. E este dia não tem a ver em favor de, mas significa o canal de ação. Ou seja, é como se Deus está a dizer, através de. Estas promessas em Deus são sim e amém. Elas são sim e amém em Deus, mas vão operar através de ti. Tu és o canal. E o canal é muito importante. Nós podemos ter aqui no Porto um fantástico serviço de águas, mas se alguma canalização estiver entupida, a água não chega à torneira. A culpa não é do serviço de águas do Porto, a culpa é do canal que está entupido. Eu não sei se me estou a fazer entender aqui. As promessas em Deus são sim e amém, mas elas vão operar através de nós. E tu dizes, será que é mesmo assim? É assim. Ainda nesse capítulo, a mesma palavra é usada. Este através de, este por meio de. E 15 versículos antes, em 2 Coríntios 1:5, 2 Coríntios 1:5, diz, por como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Sabes o que quer dizer? Qual é a palavra aqui original que é traduzida por meio de? A. É a mesma palavra que 15 versículos à frente é traduzida por nós, e dá a entender que tem a ver com em favor de nós. Não, tem a ver que elas operam por meio de. Por meio de. Por meio de. As promessas de Deus não funcionam de forma automática. Olha para mim com atenção agora. Ok. Quero olhar-te, olhos nos olhos. As promessas de Deus não funcionam de forma automática. Elas funcionam por meio de ti. Elas funcionam através de ti. Tu és um canal imprescindível. Imprescindível. A palavra de Deus, ela vai funcionar através de nós, por meio de nós. Por outras palavras, nós temos que ativar essas promessas. As promessas de Deus, elas vêm numa forma de semente. Deus dá-te uma semente, como um grão de mostarda. Mas és tu que tens a responsabilidade de regar essa semente.
És tu que tens a responsabilidade de adubar essa semente. És tu que tens a responsabilidade de preparar o terreno para a semente. És tu que tens a responsabilidade de manter as ervas daninhas afastadas da semente. Não é Deus que vai fazer nada contra o diabo, és tu que tens que fazer. Jesus não disse eu resistirei ao diabo, ele disse tu resiste ao diabo. Nem peças a Deus para fazer nada contra o diabo, porque ele não vai fazer, és tu que tens que fazer, porque ele delegou-te a autoridade. Quando ele delega a autoridade, tu tens que usar essa autoridade. Ele não vai passar por cima daquilo que ele delegou. Então essa semente, essas promessas vêm à tua vida na forma de semente. Tu tens essa responsabilidade de adubar, de regar, de preparar a terra. E então Deus dará o crescimento. À medida que tu crês nessa palavra, à medida que tu meditas nessa palavra, à medida que tu falas essa palavra à existência, independentemente daquilo que tu crês, passa a crer nas Escrituras. Independentemente daquilo que te ensinaram até agora, passa a crer nas Escrituras. Não importa a circunstância. Não importa. Senhor, eu pesquei toda a noite. As circunstâncias são negativas. Não deu nada. Então Jesus dá-lhe uma instrução. Jesus tinha sido criado como carpinteiro e estava a ensinar um pescador profissional a pescar, dando-lhe um conselho que não se dá, não é em pleno dia ir à pesca em mar alto, não. Em pleno dia o peixinho desce todo lá, foge da luz. Mas sobre a tua palavra eu irei. Toma essa decisão neste dia. Começa a agir em função da sua palavra. Não temas. Deus nunca te deixará ficar mal. Nenhum dos seus filhos, nunca nenhum daqueles que confiou nele ficou envergonhado ou confundido. A palavra de Deus vai operar na tua vida à medida que tu a ativas, à medida que tu a pões a funcionar. Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, pela tua palavra que não volta para trás vazia. Eu te dou graças, Senhor, por cada uma destas pessoas, independentemente do seu crescimento espiritual, se são gigantes de fé ou são pessoas que ainda nem te conhecem. Eu oro que tu possas aplicar a tua palavra ao coração de cada um deles, à vida de cada um deles, Senhor, conforme a sua necessidade. Espírito Santo, tu és perito nisso. E tu dizes que a tua palavra não volta para ti vazia. Eu oro por cada um destes, Senhor. Oro por cada família, Senhor, onde a tua palavra tem chegado. Oro por cada circunstância, Senhor, que cada um possa estar a atravessar. E nós declaramos a tua vitória. Nós declaramos vida, nós declaramos saúde no nome de Jesus. Nós declaramos saúde onde quer que exista doença, enfermidade, dor. Nós declaramos paz onde quer que exista inquietação, preocupação. Nós falamos ação de graças, Senhor. Nós falamos fé onde quer que haja dúvida. Nós falamos serenidade, Senhor. Eu falo prosperidade onde quer que haja falta, no nome de Jesus. Tu abres, Senhor, caminhos e rios no deserto e no ermo, Senhor. Por isso, abre novos canais de bênção, Pai. Abre novos canais de provisão. À medida que cada um confia em Ti, depende de Ti e é fiel a Ti, Senhor. Eu declaro a Tua glória, a Tua graça sobre cada um deles. Eu declaro a proteção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu declaro o favor de Deus, porque as promessas de Deus são sim e são amém
para ti, através de ti. Deus te abençoe. Tenha uma semana fantástica, crendo em Deus, crescendo em Deus. Se tiveres alguma questão, alguma dúvida, uma pergunta, um comentário, podes escrever aí nos comentários. Estamos aqui para te apoiar, para te ajudar. E crê no Senhor, porque os piores dias já passaram e o melhor Deus está à tua frente, para ti. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Até breve.